Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar para que demais pessoas venham ser alcançadas por essa mensagem, por o entendimento da graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: só há um evangelho, o qual é a única verdade. O texto inicial se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, amados, qualquer ensinamento, o qual está fora da graça de Deus, o qual está fora mediante o evangelho genuíno, é um ensinamento falso. Por quê? Porque no ministério da graça, no pacto genuíno, no novo pacto, o qual Deus revelou a Paulo, o qual ele entregou, quando ele se entregou ao madeiro, quando ele se entregou à morte, foi firmada uma nova aliança, ou seja, ele cumpriu a lei para estabelecer a graça. Então, em graça não podemos trazer novamente os rudimentos os quais eram praticados na lei, porque se vier esse evangelho aí, pregado agora, ele é anátema, ele não está, mediante, de acordo com o evangelho da graça de Deus. Porque se fosse para viver graça e lei, Deus apenas tinha estabelecido a graça a quem ele quisesse. Não, ele tinha vindo se sacrificar, ele tinha vindo ensinar o seu evangelho genuíno. Então ele pôs fim à lei. Então uma nova aliança foi firmada, a aliança da graça. Então é esse evangelho, o único evangelho verdadeiro, A graça é a única verdade. Por quê? Porque a graça não se vive mais a lei. Realmente tiramos do nosso entendimento, do nosso conhecimento, a lei mosaica, a lei de Moisés, tiramos. Por quê? Porque Deus pôs fim. Se Cristo foi o fim da lei, por que trazemos novamente essa lei, a qual ele pôs fim, o qual ele foi o fim da lei? Então, se ele foi o fim, não podemos trazer novamente para o nosso meio hoje, para o nosso entendimento em graça. Quer dizer que ele nos livrou para viver sua maravilhosa graça, ele nos tirou das trevas, ou seja, ele tirou o seu povo daquela escravidão da lei. E hoje nós submetermos a ela novamente, isso é o quê? É um falso evangelho, é um falso ensinamento, São doutrinas que partem do homem. Então, todo o evangelho, que tiver práticas judaicas, amados, não está pregando verdadeiramente a verdade genuína de Deus. Porque a graça é a única verdade. O evangelho genuíno, o qual liberta, o qual dá vida, o qual você se vê posicionado em Deus. Porque quando estamos na lei, vivendo a lei, praticando aquelas práticas, nós não nos vemos em Deus. Por quê? Porque sempre somos pecador, sempre somos miseráveis, sempre somos pó da terra. É dessa forma que a lei nos faz nos ver. E quando somos levados para o entendimento da graça, para a verdade, essas coisas que um dia a gente se deparou e um dia nos achamos, deixamos isso para trás. Hoje nós nos vê mais que abençoado, nos vê filho de Deus, nos vê mais que vencedor. E é essa a posição dos filhos de Deus, é essa a posição de quem vive em graça. É você viver dessa forma, você proclamar, é você anunciar e confessar o verdadeiro evangelho. Perdão. Então, qualquer ensinamento que traga as obras do velho pacto não está na verdade. Por quê? Porque está trazendo novamente o que Cristo concluiu. Cristo pôs fim à lei, amado. Cristo selou uma nova aliança. Então, para que, se ele selou uma nova aliança, para que você viver em práticas judaicas, em práticas da lei, que não vai te influenciar nada? Porque pelas obras ninguém foi salvo, pelas obras ninguém foi nem será santificado, justificado, porque fomos salvos, justificados, santificados pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu favor imerecido, pelo amor que ele teve aos seus. Então, amados, é isso que temos que
deixar as práticas judaicas e viver o verdadeiro evangelho genuíno, viver na verdade. A graça é a única verdade que liberta, porque é muito fácil você sair de um chamado mundo, onde você bebe, onde você se prostitui, onde você faz mil e uma coisa das obras da sua carne, e você ir para um sistema religioso ser aprisionado pelas obras da lei. Você está ali muitas das vezes debaixo daquilo ali com medo, porque a lei te coloca medo. Se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão. Se você não fizer isso, Deus vai te condenar. Se você não fizer isso, você é um perdido. Se você não fizer isso, né? E mil e uma coisa. É isso que eles falam pra gente, mas ele nunca nos mostra a nossa posição de filhos. Amados, é muito mais fácil você dizer você é um abençoado, você é mais que vencedor, você é filho de Deus. Então, o que vai nascer daquela pessoa? Vai nascer o interesse. As pessoas mostram um Deus severo, só mostram o lado, né, severo de Deus. Cadê o amor de Deus que ninguém mostra? Quer dizer que você só vai agradar a Deus se você estiver ali 24 horas dentro de uma chamada igreja, de um templo, de um local físico? Não, amado. Que você tem que sempre estar ali na obra? Também não, amados. Você ser liberto, você viver uma vida para Deus, é você saber primeiramente quem você é diante de Deus. É isso, é você saber quem você é diante de Deus. Você é o quê? Você vai se achar um pó da terra, um miserável, um condenado diante de Deus? Não, amados, nós temos que nos achar mais que vencedor, abençoado, filhos, eleitos, predestinados por Deus. É dessa forma que Ele quer nos ver. E só nos vemos dessa forma quando entendemos a sua graça, quando vivemos o verdadeiro evangelho genuíno. Quando nós somos libertos, quando a nossa mente é liberta e entendemos esse evangelho, o evangelho da graça, entendemos claramente quem somos, e quando entendemos quem somos, ninguém mais nos aprisiona, ninguém mais taca coisa na nossa mente, ninguém mais suja a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente foi lavada pela revelação, pelo evangelho, pela verdade. E isso, amados, nos faz, né, viver verdadeiramente, né, vivendo, glorificando a Deus sempre em tudo, porque não nos vemos mais como pessoas condenadas, que aquilo que estamos fazendo vai nos condenar, vamos se afastar de Deus, mas sabemos que tudo que fazemos de errado iremos colher, iremos ser disciplinados, mas nunca afastado, mas nunca iremos perder a nossa posição de filhos, mediante o amor de Deus. E lá em Efésios, capítulo 4, eu vou ler 14 e 15, diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, é Cristo. Então, amados, não podemos estar aqui, para lá e para cá, sendo jogado pelos ventos de doutrina. A lei diz isso, a lei impõe isso, a lei diz faz isso, a graça mostra suas verdades. Então nós não podemos. Será que a graça é verdade? Ou vou viver a lei? Então você fica nesse jogo, lá e cá, lá e cá. Você tem que viver, amados, a única verdade. Você tem que viver o evangelho genuíno, sem obras, sem manobras, sem astúcias esperta dos homens, porque o sistema está cheio de pessoas, né, fraudulentas, cheio de pessoas que querem te enganar, querem tirar de você o que Deus te dá, né, porque Deus nos dá saúde, nos dá o dom, nos dá tudo aquilo para trabalharmos, para nos sustentarmos, para termos uma vida digna e uma vida próspera nesta terra, né, enquanto estivermos vivos. Então, os homens perversos levam isso como que você tem que dar isso, você tem que dar o seu melhor para Deus, mas será que é para Deus ou para eles? Amados, Deus não recebe nada. Deus não recebe nada. Ele já nos abençoou, né, com todas as sortes de bens, para que viéssemos viver uma vida próspera, uma vida digna, uma vida mediante, né, os frutos bons, né, viemos viver uma vida boa, uma vida
porque queremos, porque o que queremos, pensamos, sonhamos e iremos à frente, iremos à conquista, para conquistar aquilo que, né, mais sonhamos, mais queremos. Então, se esses homens fraudulentos aqui tentam tirar de você o que Deus te deu, o que Deus te abençoou, o que Deus te entregou, o que Deus te faz, né, mas ter aquela garra de trabalhar, de conquistar, de realizar seus sonhos, e essas pessoas dizem que você tem que dar o seu melhor para Deus. Então você fica num beco sem saída. Ou eu dou para Deus, ou eu faço o que eu quero, né? O que eu estou precisando, o que eu estou sonhando. Amados, faça o que você esteja sonhando, né? Porque se você está sonhando, Deus está te dando a oportunidade de ter, de crescer, é porque Ele está de acordo com o que você está pedindo. Ele sabe o que você quer, Ele sabe o melhor para você. Ele está te dando oportunidade. Então faça o que seja melhor. Se você quer ajudar, ajude. Mas não se veja num beco sem saída onde você tem que dar. Não, amados, não é isso. Viver para Deus não é isso. Agradar a Deus não é isso. É você. Você quer ajudar? Ajude. Você tem condição de ajudar? Ajude. Não faça também, não adianta você fazer porque tem que fazer, porque aquela pessoa tá ali te colocando num beco sem saída, né? Ou você tá ajudando só porque aquela pessoa vai falar de você. Não, ajude de coração. Ajude se você tiver condição. Ajude se você sentir em ajudá-lo. Não adianta ajudarmos só por opressão. Não, porque aquilo não vai servir de nada. Você ajudou porque você foi oprimido. Você foi colocado diante de um beco sem saída. Então, não é dessa forma. O evangelho genuíno é amor. Você ajuda de forma gradativa. Você pode, você quer ajudar, então você vai ajudar. Não adianta eu ter e ajudar sem querer. O que importa é eu ter e querer ajudar. É essa forma. O ser humano é desse jeito, amados. Não podemos mudar a visão, não podemos mudar, né, as atitudes do ser humano. Porque nem sempre iremos estar 100% certos. Hoje eu ajudo, amanhã a pessoa precisa, eu não ajudo porque não posso, não estou podendo naquele momento. Então o que? O dia que eu ajudei, aquele já não serve mais, aquele não vai ser visto, aquele não vai ser reconhecido. Você é apontada por esse hoje que eu não consegui ajudá-lo. Então, mas sempre iremos estar nessa imperfeição, sempre estaremos nesse conflito. Nós não somos perfeitos, nós não estamos aqui, né, 100%, né, para agradar ninguém, porque somos seres humanos. Se eu te agrado hoje, mais tarde eu vou te desagradar, porque o que você me pediu hoje eu pude te dar, amanhã talvez eu não possa, e vai ser aquele conflito, vai ser aquela queixa, você não vai reconhecer o dia que eu lhe ajudei. Então hoje, amado, é muito difícil. O ser humano é muito difícil de se lidar, porque tem essas causas, tem esses momentos, tem esse lado, né? Então não podemos mudar ninguém. Eu tenho o meu lado, eu tenho os meus defeitos, você tem os seus, você tem a sua vida, eu tenho a minha vida. Quem sabe a vida de cada um é quem vive. Você vê uma pessoa, a vida da pessoa fora é fácil. Mas quando você vem viver a vida da pessoa dentro, do que a pessoa passa, aí é difícil. É difícil. Ah, fulano tem como ajudar. Pois vem viver, amado. Amado, estamos passando uns dias difíceis. Não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém. Lutamos, tentamos todos os dias, trabalhando, nos esforçando para ter algo, para ter o nosso sustento, para comprarmos algo que estamos precisando. Não está fácil para ninguém. As coisas não caem do céu. Somos abençoados? Somos mais que vencedores? Somos. Mas para isso Deus nos deu saúde para trabalhar, para batalhar. É muito fácil eu saber que sou abençoado, sou mais que vencedor, e eu cruzar minhas perninhas aqui e esperar cair do céu. Ou então alguém chegar aqui na minha porta e perguntar o que eu estou precisando e me dar. É difícil, amado. É muito difícil isso.
Hoje, no meio que estamos vivendo, nessa crise, né, onde muitas pessoas foram, né, desempregadas, é muito difícil. Então, nós estamos tentando, lutando para ganhar o sustento, para ter, né, o sustento do dia a dia. Então, nem muitas das vezes, nem todas as vezes estamos aqui preparados, estamos com condições de ajudar. Mas quando vemos que a situação é difícil realmente, aí o que fazemos? Fulano tá difícil demais, né? Tá passando por isso, tá passando por aquilo, não tá com condições de trabalhar. Amados, aí a gente vai tirar da nossa boca para dar, entendeu? Por quê? Porque nós estamos vendo que aquela pessoa está pedindo, porque está realmente precisando, não tem para onde correr. Mas quando a gente vê pessoas que têm saúde para dar e vender e não querem trabalhar, não querem se esforçar, não querem, né, procurar algo, isso é difícil, amados. Isso é difícil também. O ser humano tem suas falhas, como eu já falei. O ser humano é falho demais. Então é difícil um ser humano não olhar para essas situações. É difícil, é difícil. Hoje, as pessoas apontam muito isso. Que graça é essa? Que graça é essa que não ajuda? Amados, a graça é entendimento, conhecimento, é viver uma vida liberta da opressão, liberta do sistema religioso. Será que você está achando tão ruim viver nessa graça? Será que é tão ruim você, né, se conhecer, saber quem você é diante de Deus? Porque, amados, eu quando vivia no sistema religioso, eu não me via abençoada, eu não me via digna diante do Senhor, eu não me via nada para Deus. Se eu errasse, então, um pontinho, aí é que eu não me via. Me via o pó da terra, que eu não era digna de orar, que eu não era digna de falar com Deus. Hoje, amados, eu não vejo mais assim. Aonde eu estiver, se o meu pensamento se ligar ali com Deus, eu sei que eu estou agradando Ele. Eu sei que hoje a minha oração não pode ser bonita, a minha oração, as minhas palavras, a minha conversa com Deus não pode ser tão formal, mas para Ele chega bonito, para Ele chega lindo, para Ele chega formal, para Ele chega palavras belas. Então, quando é no sistema, nós não nos vemos dessa forma. Nos vemos pessoas presas, pessoas que não tem que fazer o melhor, tem que ralar mesmo para agradar a Deus. Então, qual é o melhor? Viver num sistema onde é assim, onde você não agrada a Deus de nada? Ou você vive uma graça a qual te mostra quem você é, né, diante de Deus? Então, isso é a verdade. Você se ver, você saber quem você é em Cristo Jesus. O Evangelho da graça de Deus, o Evangelho genuíno, ele não te aprisiona, ele te liberta. Ele limpa a sua mente. Então não devemos olhar também para isso, se fulano ajudou, se fulano não ajudou. Ah, fulano está vendo pela visão da vista, fulano não está. Amados, somos seres humanos, somos falhos. Temos as nossas dificuldades como qualquer pessoa tem. Não estamos livres de dificuldade, não estamos livres de passar momentos ruins, não. Se você passa por isso, eu passo por outra coisa. Mas nós não estamos, né, livres das dificuldades. Não, jamais. Todo mundo tem sua família, todo mundo... Eu deixei meus pais e formei a minha família. Então, eu tenho os meus problemas entre eu e meu esposo. Tenho os problemas da minha família em geral. Então isso, amados, é um problema. Nós não sabemos para onde correr. Nós não sabemos o que fazer. Porque se ajuda um e não ajuda o outro, vem a crítica. Mas tu ajudou fulano, porque fulano é melhor do que eu. Então, amados, é difícil. É difícil hoje. Em questão dessa forma, em questão de visarmos, né, a quem ajudar, a quem está precisando. A gente fica assim no beco sem saída por isso, principalmente quando a família é grande. Principalmente quando a família é grande. Porque sempre vai ter, se eu ajudo aquele e aquele outro não ajuda aquele outro vai reclamar porque eu não ajudei ele e ajudei esse.
Ah, gosta mais desse, esse aqui precisa mais, eu não preciso. Então a gente fica nesse beco aqui. O que fazer para agradar, para não desagradar o outro? Então é muito difícil, é muito difícil. Mas o raciocínio aqui não é você vivendo dessa forma aí. Hoje o raciocínio é o quê? É você ser liberto por o evangelho genuíno. É você viver a liberdade. É você saber a sua posição. É você saber quem você é para Deus. Então é isso. É nossa posição. É como nos vemos para Deus. Como você se vê hoje, como você se vê ontem. Então não podemos ser levados por vento de doutrina, onde eu vou, um dia eu estou ali, outro dia eu estou aqui, eu penso isso, hoje eu penso aquilo, entendeu? Hoje eu estou pensando como sistema, amanhã eu estou pensando como a graça. Não, mas você tem que ser real, você tem que ser realista, viver o que você, né, foi liberto, vivendo a verdade. E lá em Gálatas, capítulo 2, 6, eu vou ler do 6 a 9, diz: admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que nos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, né, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado ou anátema. Paulo está se referindo aqui o quê? Paulo recebeu de Deus, né, o evangelho genuíno, a revelação da graça. Então ele deu uma missão a Paulo de pregar esse evangelho, ser um ministro do evangelho da graça de Deus, né? Então Paulo anunciou esse evangelho. Então essas pessoas aqui absorveram isso. Mas quando vinha o povo da lei para pregar a eles, o que acontecia? Eles deixavam de acreditar, eles deixavam de viver o que Paulo, que tinham, né, aprendido da graça, e viviam de novo a lei. Então Paulo disse, ó, se vier outra pessoa anunciando outro evangelho, nem que seja um anjo, que não seja o que eu o anunciei, o que eu preguei, seja anátema, seja amaldiçoado, porque esse não é a verdade, esse não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é o que eu recebi do Senhor e o que eu estou pregando, o que eu estou anunciando a vocês, o que eu estou ensinando. Porque, amados, será que era a vontade de Paulo pregar a graça? Não, amados. Porque isso não é, como é que eu posso dizer a vocês, segredo. Quem era Paulo? Perseguidor? Matava porque tinha um adorador ali? E hoje anunciar o evangelho da graça, por quê? Porque ele recebeu do Senhor. Deus o revelou e deu essa missão a ele, para ele ser ministro dessa nova aliança, para ele pregar, para ele anunciar o evangelho da graça, para ensinar essas verdades. Então vinha o povo da circuncisão e queriam retroceder tudo isso. E é o que acontece hoje. Pregamos a graça, o sistema religioso vem, coloca em cima, e a pessoa fica na dúvida, a pessoa não sabe o que realmente é verdade. Mas a verdade, amados, é a graça. A verdade é o evangelho genuíno, o qual te posiciona, o qual você vê, né, mais próximo de Deus. Porque quando você se via uma pessoa que não prestava, que não era digno, que era o pó da terra, que era isso, você se sentia próximo de Deus? Eu não me sentia, amado. Eu me via ali dentro, adorando a Deus, mas distante, porque eu nunca estava agradando a Deus. Eu sempre estava errando. Mas quando eu fui liberta, quando eu fui, né, alcançada por essa revelação, pelo evangelho genuíno, por essas verdades, eu me pude viver, ficar mais próxima a Deus. Por quê? Porque eu não me vejo de forma mais como eu me via. Eu me vejo assim mais abençoada, mais que vencedora. Eu me vejo assim perfeita aos olhos de Deus. Então isso é maravilhoso. Isso é você estar assim próxima de Deus, porque você não se vê algo pequeno em termos de como é que eu posso dizer? Como você se via, né?
pequeno, como você se vê amaldiçoado, você se vê que você não prestava, você não era digno. E hoje nós se vê o quê? No patamar. Nós somos abençoados, Deus nos vê abençoado, Deus nos vê justificado, Deus nos vê perfeito, Deus nos dá todas as suas maravilhas para vivermos. Então a gente vive assim nesse patamar igual assim, semelhante ao Senhor, porque nós somos semelhança a Deus. Então vivemos isso, né? Temos essa certeza, essa convicção, e nada pode mudar isso. Por quê? Porque fomos alcançados por esse evangelho genuíno, fomos alcançados pela verdade, fomos alcançados porque realmente somos, conhecemos agora a nossa posição em Deus. Então isso é maravilhoso, amados. Então não se deixe, né, ser enganado por um sistema, por algo que nunca você está agradando a Deus, por algo que você é sempre mínimo, nem é pequeno, é mínimo dos mínimos, está sempre lá embaixo. Não, amados, se veja aqui, ó, no seu patamar, se veja digno diante do Senhor, se veja um abençoado, mais que vencedor, que Cristo conquistou todas as coisas por você. Se veja, confesse, creia e viva dessa forma. Não importa o que os outros pensem, o que importa é o que como você se vê diante do Senhor. Então viva o evangelho genuíno, viva essa graça maravilhosa, viva, né, a única verdade, a verdade que liberta, a verdade que dá vida. E não veja a graça como um suporte, mas veja a graça a qual você foi liberta para poder saber, para você reconhecer qual a sua posição, né, diante de Deus. Que você pertence ao Senhor, que você é filho, você está incluso na família de Deus. A graça é para você ser assim, é para você ter o entendimento e o conhecimento devido de quem você é diante de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais, Pai, esse dia o qual fazemos uso da Tua palavra. Gratos somos pelo entendimento, pelo conhecimento, pela revelação da Tua palavra, Pai. Gratos somos, Pai, muito, porque hoje fomos alcançados, hoje sabemos quem somos e hoje sabemos, Pai, a verdade. Hoje nada nos aprisiona, porque antes tínhamos medo do Senhor, te servia mais por medo, mas hoje te servimos com temor, te servimos com amor, te servimos como devemos te servir. E, Pai, isso é gratificante, porque pela verdade fomos libertos, a nossa mente foi lavada e hoje vivemos a Tua verdade. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? Amados, e antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de mais uma vez convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar para que mais pessoas venham ser alcançadas por esse ensinamento, por esse conhecimento maravilhoso, o qual é a verdade do evangelho genuíno. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.